Então, para começar, eu gostaria de ler Tehillim, Salmo 119, que é o maior salmos da Bíblia, tá? Que justamente Davi está falando sobre o amor que ele tem à lei do Senhor. Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, é uma declaração de amor às leis divinas. Se você entender que as leis divinas é para o seu bem, que o não do Senhor é vida para você, você não vai achar mais como um fardo. Você vai ter os mandamentos do Senhor como uma promessa de vida. Escolha, pois, a vida para que viva. Este opõe a bênção e a maldição. A Torá, a lei, os mandamentos, Torá quer dizer instrução. Ela significa instrução para a sua vida. E ele fala: eis que hoje eu ponho a bênção e a maldição. É pelo seu bom ou mau uso da lei que vai determinar se você é maldito ou abençoado. Todas as 613 leis estão atreladas a promessas. Você tem a cada mandamento cumprido cerca de 13 bênçãos na sua vida. Bênçãos essas que você nem capta, mas ela está acontecendo no mundo espiritual. Honrarás teu pai e tua mãe, não furtarás. Cada mandamento que você cumpre, em média, você tem 13 bênçãos na sua vida. Então, a partir de agora, eu queria que vocês tentassem não olhar a lei como um fardo, algo negativo, como se o Criador tivesse errado, criado leis boas e de repente essas leis deixassem de valer, deixassem de... Ou seja, porque estamos na graça, nós podemos matar, nós podemos roubar, nós podemos idolatrar, nós podemos fornicar, nós podemos matar pais, se tornar matricidas e patricidas. Não, a lei está de pé. A lei está de pé. A diferença é que quando nós errarmos, porque a palavra fala: quem está no Senhor não anda pecando. Se alguém disser que não tem pecado, esse é mentiroso. Está onde está escrito? Eu não vou poder abrir tudo o que eu vou falar. Mas que o pecado deve ser um acidente na nossa vida. E acaso ele aconteça, caso vocês peguem, lembre-se que vocês têm um advogado juntamente com o Pai, que é o nosso Salvador, né? Então, aí é que entra a graça. Quando nós estamos lutando para viver o amor, viver os mandamentos do Eterno, mas a humanidade que habita em nós, que a gente chama de Yetzer Hará, a inclinação da carne depois de Adão, só para você ver o tamanho das adulterações, a palavra é Beserot, boas novas. O Evangelho, na verdade, são as boas novas do reino. Por que boas novas? É uma boa novidade. Olha, você tem salvação agora em Yeshua. Você que é gentil, que era considerado imundos, impuros, agora através de Yeshua vocês podem chegar ao Criador dos céus e da terra. Essa é a boa nova que os apóstolos estavam anunciando naqueles dias. E, sem querer ofender, a palavra eclésia, que vem do grego, significa chamados para fora, verdade. Mas chamados para fora não é de Israel. Que o costume do imperador cristão Constantino, quando ele estava fingindo aderir ao cristianismo, ele mandou matar, e não tinha jeito. Quanto mais mandava matar os judeus messiânicos, que não eram cristãos, o cristianismo nem existia, ele mandava matar os judeus que seguiam o Messias, então o judaísmo messiânico. E ele viu que não tinha jeito, teve que aderir. Ele adorava Mitra, o Deus Sol. Por isso que na Bíblia, na cabeça dos sacerdotes, está mal traduzido como "e colocarás a Mitra". Você vê que um monte de palavra pagã entrou na Bíblia, porque ele era mitraico, a religião dele era mitraísmo, o Deus solar, o Deus Mitra. Então Constantino, ele fez o concílio de Nicéia, deifica, diviniza Yeshua. No concílio de Constantinopla já é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo passa a ser uma outra pessoa. Então estou dando essa contextualização a vocês. E a palavra chamados para fora, porque na religião mitraica lá em Roma, que o mitraísmo foi importado para Roma, o problema de Roma não era aceitar o Messias. O problema das nações pagãs, os gentios, não era vir um Deus novo. O problema é que esse Deus novo repreendia a adoração dos outros deuses. E aí Constantino, para quem não sabe, ele foi batizado no último dia da sua vida, porque ele praticou o mitraísmo a vida inteira, mesmo presidindo concílios
pseudos cristãos. Não existe esse título cristianismo, né? Então, quando era chamados para fora, eclésia do grego, era chamados para fora para adorar o sol no dia de domingo, porque domingo é o dia do sol. Sábado, Saturday, dia de Saturno, e domingo, dia do sol, essa semana planetária que nós conhecemos. Por isso nós aderimos o calendário lunisolar do Criador. Hoje é o primeiro dia da semana no calendário gregoriano, do Papa Gregório, não é do calendário do Criador. Calendário Salmo 119, versículos 7 e 8. Como eu expliquei, Salmo 119, Davi falando sobre, é uma declaração de amor aos mandamentos do Criador. Depois do Salmo, o Axé faz a pergunta, por favor. Uma pergunta, eu só queria reiterar com relação que estava dizendo a nova escritura da Bíblia. Tá sim. Olha, gente, se vocês têm Bíblias, eu tenho um monte de Bíblia em casa. Tenho Bíblia grega, latina, espanhol, em inglês, em hebraico, em aramaico, em português. A Bíblia cristã que eu mais gosto, chamada Bíblia de Jerusalém, é a mais fiel das cristãs, de todas que eu pesquisei. Guardem suas Bíblias e memorizem também, porque está vindo uma nova Bíblia, né? Isso aí já foi profetizado também, que eles vão tirar o politicamente incorreto. Você não vai poder falar nada que possa ferir a sensibilidade de um negro, da mulher, não falar da igreja, essas coisas todas do homossexualismo. Então, é o sinal, vamos nos alegrar, porque é o sinal do retorno do Messias. Na Bíblia judaica está assim: então não serei envergonhado, pois fixeis o meu olhar em todas as suas mitzvot, todos os seus mandamentos. Dou Hesed, misericórdia, graça, com o coração sincero, enquanto teus justos mandamentos. Está falando que o mandamento do Senhor é justo, não é injusto, né? Observarei tuas leis, que não me abandones completamente. No próprio Salmo 119 ele fala: os teus mandamentos duram para sempre, estão fincados em pedras. Hoje está achando através das pedras muitos relatos sobre o nome Yeshua, tudo, a ciência está evoluindo. Então, Salmo 119 fala que a lei do Senhor dura para sempre, e não pode haver contradição do Senhor com sombra de variação, não é mesmo? Romanos 7,12, e quem tiver a Bíblia aí, pode abrir também 1 Timóteo 1,5, que vai estar corroborando o que Davi falou. Tudo que você lê no Novo Testamento tem que estar baseado na primeira aliança. Quando foram pregar para os bereanos, quem aqui já ouviu falar dos bereanos? Sivaldo já ouviu. Bereanos era um grupo de pessoas que Paulo foi pregar. Chegando lá, tudo que Paulo falava, eles iriam conferir se o que o Paulo estava falando estava nas Escrituras. Mas aí eu te falo, não existia Novo Testamento. Então tudo que o Paulo estava falando sobre as boas novas do reino, no Evangelho, as beceroras, tinha que estar pautada na primeira aliança, que era a Bíblia que existia na época. Muitas vezes chamado no Novo Testamento como a lei e os profetas. A lei é o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. E os profetas são os demais livros da primeira aliança. Estão entendendo? Se não falarem pela lei e pelos profetas, jamais vereis a... Quem se lembra? A alva, você não vai ver a luz. Se não falarem pela lei e os profetas, não vereis a alva. Se a sua mensagem, e Yeshua também ratificou no Novo Testamento, na aliança renovada, né? Se a sua mensagem não estiver embasada na lei divina, ela é fora, ela é mentirosa e você não vai ver a luz. Porque no versículo 8 eu estou falando: sabemos que a Torá, a instrução, a lei, é boa se alguém dela usar de maneira proposta pela Torá. A lei é boa se alguém usar dela da forma que ela foi proposta pela própria lei. A lei é boa se usar dela legitimamente. A tradução aqui está melhor. A lei é boa se alguém usar dela pelo propósito da lei. Então, a lei, ela é boa. Se alguém falar ao contrário, estará mentindo. Porque o próprio apóstolo Paulo fala que a lei é boa. O que não é bom você pegar a lei e usar ela distorcidamente. Mas a lei,
ela é boa. Então lá, Davi falou que a lei do Senhor durará para sempre. Paulo concorda que a lei é boa se usar dela legitimamente. Paulo não está falando que a lei passou. Quando ele fala que a lei passou, ele está falando terretinamusa, os preceitos de homens, os mandamentos de homem. Este mandamento, o próprio Salvador falou assim: eu não sigo o mandamento de homem, eu sigo os mandamentos do meu Pai, né? Porque o mandamento do Criador é vida para nós. Agora, as regras rabínicas, por exemplo, só sobre o sábado eles criaram muitas regras, que o homem não podia cuspir no chão, porque aí poderia ser que alguém deixasse uma semente cair, e aí ele teria cegado, teria trabalhado, plantado, e isso pela lei é proibido ser plantado no dia de sábado. Então você não podia nem cuspir. Aí o Senhor vai lá curar um cego, ele cospe e faz de novo. Ele estava transgredindo o sábado? Não, ele estava transgredindo o conceito que se criou no sábado. Está conseguindo entender a diferença? Porque ele era marceneiro. Me mostra nas escrituras ele serrando uma madeira, pregando um prego, fazendo uma cadeira, uma mesa, construindo uma casa no sábado. Jamais, você não vai encontrar isso nas escrituras. Você vai encontrar ele debatendo os conceitos humanos que se criaram no fardo. Ele falou assim: vocês atam fardos pesados do povo, com as suas leis, suas regras que vocês inventam. Criaram um mandamento no sábado que a mulher não podia se olhar no espelho. E aí o sábado começou a ficar pesado. Já não era um dia mais para você reunir, cantar. Já não era um dia mais para você comer bem, para você louvar o Senhor. Eu mostro no Novo Testamento do livro de Atos, Paulo no dia de sábado procurando ir à beira do rio para orar, Criador da natureza. Tirava o dia para folgar, para orar. Olha que ele trabalhava dia e noite fazendo vida, mas no sábado ele ia lá, está lá em Coríntios, né? Ele ia todos os sábados persuadir tanto os gregos como os judeus. Este é o costume. Os apóstolos eram todos judeus, com a concepção judaica. Dizem que Jesus, por exemplo, aboliu a carne de porco, purificou. Ele não morreu para purificar porco, gente. E Yeshua, ele morreu para purificar seres humanos que se arrependem do pecado. Lembra lá a passagem lá? Não é o que entra que contamina, mas o que sai do entra, mas é o que sai do coração que contamina o homem. A discussão era: tinha carne de porco lá na mesa? Quando eles estavam discutindo sobre isso, qual era a discussão, o cerne da discussão? Por quê? O Senhor mandou de fato lavar as mãos. O Senhor nos deu lei de saúde. Não comer isso, não comer isso. É saúde. Hoje a ciência prova. Tudo que o Criador fala. Você está com problema de saúde, você vai no médico, a primeira coisa fala: tira a carne de porco que é remosa. Tem uns vermes. A minha mãe teve verme de porco na cabeça. A minha tia teve 2. E aqui também, em 1 Timóteo 5, diz assim, né? Da boa consciência e da confiança sincera. Alguns desviando-se do alvo, porque a palavra no hebraico pecado é ratá, desviar o alvo. Qual era o alvo? O alvo era a lei, a Torá. Porque falou assim: luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua lei. Se a lei é luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés, você desviar-se dela, ele fala assim: andareis nos meus retos juízos, nos meus preceitos retos juízos. Então pecar no hebraico é ratá. Quase agora a gente fala, o cara está dando, tem uma ratada ali no carro, é desviar o alvo. Não sairás para a direita nem para a esquerda. Então o conceito de pecado no hebraico é sair dos mandamentos do Criador. Mas hoje se prega nas comunidades que os mandamentos passaram. Mas se você fizer uma simples reflexão, eles verão que os mandamentos estão de pé e duram para sempre. Porque olha, lá em Gênesis você vê o Senhor dando o Shabat, né, no sábado, o 7º dia. Não é o sábado, é o Shabat, 7º dia, contado pela lua, né, da criação. Aí você vai lá para Êxodo 20, o Senhor ratificando o povo. Por que o Senhor deu os 10 mandamentos, cujo 4º mandamento é o sábado, o Shabat, para o povo depois que saiu do Egito? Porque enquanto você está no Egito, você está escravizado. Como é que você vai receber as festas do Criador estando num país que te escraviza? Primeiro ele libertou, para o povo sendo liberto, aí ele presenteou com suas leis, suas 7 festas, que foram substituídas pelas 7 festas do diabo. Hoje ninguém sabe o que pensa. Páscoa judaica, que é a Santa Ceia, é inserido dentro da Páscoa, feita com pães asmos, uma vez ao ano, dia 14 de Abib, e à tarde não é. Quando
Paulo fala assim: todas as vezes que comerdes desse pão, que pão era? O pão asmo, o matizar. Quando que se comia o matizar? 14 de Abib, do mês de Abib. Quando que o Senhor comeu a sua ceia? Em 14 do mês de Abib, na Pessah, na Páscoa.